Você sabia que o teste de software é uma atividade altamente destrutiva? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas uma das minhas especialidades aqui dentro da engenharia de software é o teste de software. Tanto que o meu mestrado e meu doutorado foram nessa área. E eu também fui coautor de 2 capítulos do livro Introdução ao Teste de Software, tá? Que é um livro que eu recomendo, que dá uma geral mesmo na área de teste de software. Então, antes da gente começar o vídeo e falar de teste de software, eu só queria dar aqui uma notícia, né? Então, eu tive um artigo aceito numa conferência que vai ser realizada lá na República Tcheca, tá? No começo de abril. E aí eu contatei uma ex-aluna nossa que mora lá, que é uma ex-aluna aqui da Unifesp, né? E ela é desenvolvedora Python, né? Uma pythonista. Eu contatei ela para a gente tentar combinar um bate-papo lá na República Tcheca. Vou levar aqui a câmera para a gente falar sobre o trabalho dela lá na República Tcheca, né? E aí a gente pode falar sobre a questão de brasileiros trabalhando no exterior, né? E como a ex-aluna nossa aqui, vai ser legal também falar um pouco da experiência dela. Então fiquem ligados, né? Que lá por abril a gente vai tentar fazer esse bate-papo aqui e colocar no canal. Tá? Então vamos aqui entrar no tema de teste de software. Então a primeira coisa, né? Por que o teste é uma coisa difícil? Vamos tentar pensar qual que é o problema do teste de software. Então qual que é a questão? Vamos pensar aqui numa função super simples, tá? Uma função implementada aí que recebe 2 números inteiros. Então imaginando que essa função esteja implementada em JavaScript, tenta imaginar quantas possíveis entradas você poderia ter para essa função. Então a função recebe 2 inteiros, tá? O maior inteiro que pode ser computado em JavaScript, me parece que é em torno de 9 quadrilhões. Né? Então você imagina 9 quadrilhões positivo, 9 quadrilhões negativo. Olha a quantidade de entradas que essa função pode receber, porque ela recebe 2 inteiros. Então você vai ter todas as combinações possíveis de inteiros para essa função. Então coisa de, sei lá, 9 quadrilhões vezes 9 quadrilhões. Tá? Então esse número é muito grande, é gigantesco. Então qual que é o problema do teste? Não dá para testar todas as possibilidades. Tá? Então você tem que escolher algumas possibilidades. Então essa é a ideia do teste. Então quando você pensa no teste, tem que pensar no negócio que chama domínio de entrada, que são todas as possíveis entradas para uma dada função. Então essa função super simples, que recebe 2 inteiros, ela tem uma quantidade de entradas muito grande. Agora imagina uma função mais complexa, por exemplo, como um compilador, que recebe uma string qualquer, né, e vai transformar essa string, que é o seu programa numa linguagem de programação, num programa executável, num binário. Aí você vai ter todas as possibilidades de todas as combinações de caracteres, né, numa string, sei lá, que pode ser muito grande. A quantidade de entradas que você tem para esse programa é muito grande. Então não dá para testar tudo. Bom, então beleza. Então a gente definiu o nosso problema. Então o problema é que a gente tem muitas entradas. O domínio de entrada para um programa mesmo simples, em geral, é muito grande. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar subconjuntos, né, desse domínio de entrada para testar. Tá? Então, o que seria o teste de software? Vamos pensar numa definição. Então, o Glenford Myers, que escreveu um clássico na área de teste de software, que é o livro que se chama The Art of Software Testing, ele fala que a definição de teste é uma coisa muito importante. Como você define a atividade de teste, ela é muito importante para a efetividade da própria atividade. E como que ele define teste? Ele define da seguinte forma: a execução de um software com a intenção de revelar defeitos. Por que você tem a intenção de revelar defeitos? Então volta lá para a ideia de ser uma atividade destrutiva. Vamos pensar, aquela função pequenininha que eu falei para vocês, que recebe 2 inteiros, então ela já é super complexa, ela tem um conjunto de entrada muito grande. Então programas mais complexos vão ter um domínio de entrada muito maior. Então a gente tem que ter por pressuposto que existem bugs no sistema, tá? Porque essa vai ser a verdade em geral. Certo? Então o teste de software de sucesso é o teste que encontra o bug, certo? Por quê? Porque a gente já tem por pressuposto que o bug está lá. Então como que o Myers define o teste, né? É a execução do sistema com a intenção de revelar defeitos, certo? Porque se o teste for bom, ele vai revelar defeitos. Então vamos fazer uma comparação, vamos pensar num carro, tá? E que você quer testar o carro. Então se você quer testar a segurança do carro, como é que eles fazem para testar isso? Eles não pegam o carro, colocam lá um crash test dummy, né, aqueles bonecos, e jogam o carro com toda a força na parede para ver se quando o carro bate, né, a pessoa pode sobreviver ou o airbag vai funcionar, né? Então a mesma coisa com software.
tá? Para você testar bem ele, você tem que jogar ele em situações extremas, tá? Então você tem que pensar no seu domínio de entrada quais são os casos extremos que podem levar o sistema a um estado inconsistente. Tá? Então, o teste de sucesso vai levar o seu sistema a um estado inconsistente, fazendo com que você encontre o bug, certo? E aí você possa remover esse bug. Então, as diferentes técnicas de teste, elas usam estratégias diferentes para escolher esses elementos do domínio de entrada, tá? Elementos esses que têm mais probabilidade de revelar defeitos. Então, basicamente, né, a gente tem aí 3 principais técnicas de teste, que é o teste funcional, o teste estrutural, tá? E o teste baseado em defeitos. Então, em outros vídeos eu vou falar com mais detalhes e de uma forma mais prática, né, usando código mesmo, mostrar como que a gente faz para testar mesmo o sistema de uma forma efetiva, tá? Usando essas técnicas. E esse vídeo foi só para dar uma geral aqui, né, na definição mesmo do que é um teste bem sucedido e o que é o teste de software. Então, olha, eu tô com uma ideia aqui, tá, de escrever um livro de teste mais prático que vai ajudar você, né, a realizar o teste de uma melhor maneira. Só que eu preciso decidir qual linguagem que eu vou usar, que eu vou adotar para esse livro, né? Eu queria que vocês comentassem aí qual linguagem que você gostaria, né, que um livro de teste prático adotasse. Tá? Eu estou pensando aqui em fazer, na verdade, o livro com 3 linguagens, né? Que são as 3 mais utilizadas no GitHub, que é o JavaScript, o Java e o Python. Então, todo o trecho de código que tiver no livro, estou pensando em colocar nessas 3 linguagens. Então, comentem aí para ver o que vocês acham, né, sobre um livro de teste mais prático e também qual linguagem que você gostaria que eu adotasse. Beleza, pessoal? Mais para frente a gente vai falar muito mais sobre esse tema e espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima.